Olá, a paz do Senhor. Estamos aqui em mais um trimestre, em mais um vídeo da Escola Bíblica Dominical e durante esse trimestre estaremos fazendo um estudo aprofundado acerca dos 10 mandamentos. Não deixe de se inscrever no canal, deixe o seu like, deixe também suas sugestões, comentários, dúvidas e não deixe de assistir o vídeo até o final. Hoje nós estaremos estudando então a primeira lição, que nos traz como título os 10 mandamentos, a lei moral, ética e espiritual de Deus para a humanidade. Mas vamos lembrar que ela primeiramente foi dada a Israel. Por isso que nós temos entre os 10 mandamentos um que é especificamente para Israel e que faz parte daquilo que nós poderíamos chamar de uma lei pactual, que diz respeito especificamente a Israel. Texto áureo: amarás, pois, ao Senhor teu Deus, e guardarás a sua observância, e os seus estatutos, e os seus juízos, e os seus mandamentos todos os dias. Deuteronômio 11:1. Verdade aplicada: Deus deu princípios ao seu povo para nortear a comunhão com ele e com o próximo. Os textos de referência nós encontramos lá em Êxodo, no capítulo 20. Mas vamos lembrar que o conteúdo dos 10 mandamentos, ele também se encontra lá em Deuteronômio capítulo 5. Praticamente o mesmo texto, só diferindo acerca da motivação para a guarda do sábado. Na lição em que nós estudarmos acerca do sábado, vamos explicar isso com melhores detalhes. Então, Êxodo 20. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Antes de nós estudarmos acerca dos 10 mandamentos, nós temos aqui um motivo de oração. Ore para que o amor ao próximo seja cada vez mais vivido em nossas atitudes. Essa lição, então, ela é uma introdução ao estudo dos 10 mandamentos e, portanto, vamos aqui apresentar uma organização desses 10 mandamentos. Eu vou aproveitar e trazer aqui um estudo que ajuda a entender como esses mandamentos estão organizados. Eu vou trazer uma apreciação através da análise retórica, algo bem simples aqui, com um cunho bastante homilético, pastoral. Agora, primeiramente, por que 10 mandamentos? Nós temos lá em Deuteronômio, entre o capítulo 9 e 10, essa declaração de que Deus ele concedeu a Moisés em tábuas os 10 preceitos, ou as 10 palavras, decalogoi, de decalogoi, que é a expressão como ficou na Septuaginta, ou seja, na tradução grega. Então, daí vem decálogo, que é a outra maneira de nós nos referirmos aos 10 mandamentos. Agora, a numeração, ela não é tão fácil como nós podemos pressupor. Isso acontece pelo fato de que nós temos 2 mandamentos positivos, o restante são negativos, e mesmo assim a palavra não, como se estivesse dando início a esses mandamentos negativos, aparece mais de 10 vezes. Por isso, nós temos diferentes maneiras
de numerar esses mandamentos. Resumidamente, os judeus consideram o versículo 2 como o primeiro mandamento. E aí, consequentemente, eles vão pegar inteiramente do versículo 3 até o versículo 6 como o segundo mandamento. No catolicismo, não considera o versículo 2 como o primeiro mandamento. E eles vão considerar também do versículo 3 ao 6 como um único, e eles vão dividir o versículo 17 como 2 mandamentos. No protestantismo, a tendência é você não incluir o versículo 2, mas você divide do versículo 3 ao 6 em 2 mandamentos. O primeiro, sobre não haver nenhum outro Deus além do Senhor, e de não adorar imagens de escultura. Então, notem que a numeração, você tem diferentes opiniões. Agora, muito mais importante do que a maneira como você vai numerar é perceber como essas enunciações elas estão organizadas. Como já dissemos, são apenas 2 mandamentos positivos, um acerca da guarda do sábado, que pega dos versículos 8 ao 12, uma longa análise, e o outro curto sobre a honra devida aos pais, lá no versículo 12. E todos os demais, eles são negativos. O mandamento acerca do sábado destaca-se, além de sua extensão, por ser o único envolvendo algo não ético, mas algo relacionado especificamente a Israel, como está lá em Êxodo, no capítulo 31. É uma aliança entre Deus e Israel a questão do sábado. Por isso, o único que é analisado negativamente, entre aspas, lá no Novo Testamento, no sentido de se compreender que não existe uma obrigatoriedade para os gentios de guardar o sábado. Agora, como então eles vão ser organizados? Observe aqui. Nós temos o versículo 3, não terás outros deuses diante de mim. Depois a afirmação, não farás para ti imagem. Depois, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E na parte central, se destacando, lembra-te do dia do sábado. Ou seja, vamos lembrar que os 10 mandamentos, embora eles tenham ganhado essa conotação universal de preceitos éticos de cunho universal, eles foram primeiramente dados a Israel como uma aliança. E é por isso que fica aqui no meio, na centralidade, se destaca a importância do sábado. Tanto é que para os judeus, a guarda do sábado ela é essencial. Ela é a marca dessa aliança do Senhor com o povo de Israel. Tirando então a questão da guarda do sábado, nós temos todos os outros preceitos como universais, como princípios éticos universais. Mas olha a correspondência. Nós vamos ter: não terás outros deuses diante de mim, na parte A, correspondendo lá no versículo 12, honra teu pai e tua mãe. Qual é aqui a lógica? Embora não se utilize aqui a expressão pai para se referir a Deus, como ele é tratado como o Criador, ele é um pai. Então, a honra que se deve a Deus, e essa honra ela vai ser capitalizada quando você não reconhece outros deuses além dele, se equipara então à honra que se dá aos pais, aqueles que nos deram vida. Então, aquele que deu vida à humanidade, deu vida a Israel enquanto povo, e aqueles que nos dão vida física. Depois, na parte B, versículos 4 ao 6, não farás para ti imagem. E aí você vai corresponder lá dos versículos 13 ao 15, uma série de mandamentos bem curtinhos. Eles se destacam em bloco por conta disso. Não matarás, não adulterarás e não furtarás. Qual é a lógica aqui?
Vamos observar o que ficou no centro, que é o adultério. Vamos lembrar que Jeremias, principalmente Oséias, comparam o adultério como uma violação à fidelidade a Deus. Quando se pratica a idolatria, que é o alvo aqui dos versículos 4 ao 6, é como se cometesse um adultério espiritual. E aí, junto com a questão do adultério, a questão de matar. Quando você adultera, quando você trai a confiança, é como se fosse também um assassinato. E quando fala aqui de furto, quando há o adultério, é como se estivesse furtando a confiança. Então veja como os três se relacionam. Especialmente aqui a questão do adultério, que ganha entre esses três, lá dos versículos 13 ao 15, uma posição centralizada. Mas notem, os três fazem correspondência à questão da idolatria, lá nos versículos 4 ao 6. Depois, C, versículo 7, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Tem uma correspondência lá no versículo 16, não dirás falso testemunho. Qual é a correspondência? Geralmente os testemunhos, como ainda hoje se faz, eles eram feitos se jurando em nome do Senhor. Então, não dirás falso testemunho corresponde perfeitamente a não usar o nome do Senhor em vão. Agora, essas enunciações, não estamos aqui agora nos baseando na numeração, qual é o primeiro, o segundo mandamento, mas essas enunciações, esses mandamentos, eles vão ser emoldurados por uma introdução e uma conclusão que também se correspondem. Observem agora aqui. O versículo 2, que para os judeus é considerado o primeiro mandamento, eu sou o Senhor que te tirei da casa da servidão. Olha a correspondência lá com a conclusão no versículo 17, não cobiçarás. Ou seja, cobiçar é você querer algo que não é seu. É um pensamento típico de alguém que não se libertou, que ainda é escravo. Vejam a correspondência. Então isso é magnífico. Então notem que essa é a disposição retórica e que ajuda muito mais a compreender do que simplesmente você enumerar. Lógico que aqui uma outra maneira de você considerar esses mandamentos é falar da primeira tábua, da segunda tábua. Então existe uma tradição, como o texto bíblico fala de duas tábuas, então existe uma tradição judaica que mostra que na primeira tábua nós teríamos todos os mandamentos que dizem respeito ao nosso relacionamento com Deus, e na segunda tábua estariam todos os mandamentos que dizem respeito ao nosso relacionamento com o nosso próximo, com o ser humano. Mas notem que a análise retórica, ela proporciona uma análise extremamente bem cuidada. Voltando agora aqui ao esboço da lição, o ponto de partida, a lei de Deus é eterna e imutável. Tópico 1, conhecendo os 10 mandamentos. Iniciemos este enriquecedor estudo sobre o Decálogo, já explicamos sobre isso, enfatizando inicialmente sua relevância como base para a fé e o viver da nação. Então, subtópico 1.1, os 10 mandamentos, a lei de Deus. Vamos lembrar que os 10 mandamentos eles se encontram, além de Êxodo 20 e também Deuteronômio 5, eles se encontram de uma maneira diferente lá em Levítico 19, numa ordem diferente. Então, se você lê com atenção Levítico 19, você consegue uma correspondência. E ainda também Êxodo 34. É um estudo interessante fazer esse comparativo. Os 10 mandamentos foram classificados em 2 grupos pelas autoridades religiosas de Israel: ético e teológico, horizontal e vertical. Eles tratam da relação do ser humano com Deus e com o próximo, como nós já explicamos. Existem 8 mandamentos negativos e 2 mandamentos positivos, como já falamos também. Os primeiros mandamentos são teológicos e se resumem no que Jesus
destacou como o primeiro e grande mandamento, ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, toda essa primeira parte que fala do relacionamento do homem com Deus, Jesus resumiu nesse grande mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Aqueles que constituiriam a segunda tábua são éticos e tratam de amar o próximo como a si mesmo. Então, quando Jesus falou, e o segundo semelhante a esse, amar o próximo como a si mesmo, que está lá em Levítico 19, como eu disse, há uma correspondência. Basta ler todo o capítulo 19, vai se perceber isso. Então, toda essa segunda parte dos 10 mandamentos, você pode resumir nessa preceituação: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Embora os 10 mandamentos nos 5 livros de Moisés, e não apenas as palavras escritas nas tábuas. Então, isso é interessante. A questão da lei, existem várias aplicações. Para os judeus, primeiramente, a lei Torá, ela se refere a todo o Pentateuco, toda a lei que foi dada por Deus para Israel. No outro sentido, se refere a todo o Antigo Testamento. E, para os judeus, você também tem uma diferença entre a lei escrita, que é o Pentateuco, também todo o Antigo Testamento, que eles conhecem como Tanar, ou Torá, os escritos e os profetas. E existe também, além da Torá escrita, tem a Torá oral, que é o Talmud, que lá nos primórdios eram preceitos apenas transmitidos oralmente, mas que depois adquiriram uma forma escrita. Subtópico 1.2. O prefácio dos 10 mandamentos. Ao descer sobre Sinai com grande poder e glória, Deus revela sua divindade quando começa a falar sobre a libertação do seu povo. Lá em Êxodo 20, versículo 2. Nós conhecemos como o prefácio. E, de fato, muitos estudiosos, independente da numeração, entendem aqui sim como um prefácio. Mas para os judeus é o primeiro mandamento, porque é para lembrar que quem está dando esses mandamentos é o Senhor, que tirou o povo da escravidão do Egito, e para a liberdade de cultuar e ter essas leis como símbolo maior dessa liberdade de cultuar a Deus. Então, nesse versículo, conhecido como um prefácio dos 10 mandamentos, Deus defende sua autoridade como legislador, o que lhe confere o direito legal de dizer às pessoas aquilo que devem ou precisam fazer. Notem que, tirando a questão do sábado, temos aqui preceitos éticos que são aceitos por toda a humanidade. Agora, aqui ele usa seu nome especial de aliança, Jeová. Deixa eu só explicar aqui. Jeová é como ficou no português. No hebraico são 4 letras cuja pronúncia se perdeu. Segundo os rabinos, seria Iavé, e hoje, como não se tem certeza sobre isso, muitos estudiosos falam sobre Yahu, mas como não se tem certeza, você não pronuncia. Ou você utiliza a mesma questão usada pelos judeus, que é no lugar do tetragrama, como são 4 letras, você se refere como tetragrama. Então, o tetragrama sagrado, ele é pronunciado pelos judeus como Adonai, ou Senhor. Por isso que nossas Bíblias usam Senhor, e muitas Bíblias antigas utilizam isso em caixa alta. Quando vocalizaram o texto hebraico, porque o texto hebraico originalmente só tem consoantes, não tem vogais, eles vocalizaram de acordo com os sinais vocálicos da palavra Adonai. E aí, quem faz a leitura de maneira desavisada, porque o judeu sabe que não é para ler com as vogais de Adonai. Aquelas vogais estão ali para lembrar que o judeu precisa falar Adonai. Mas aquele que não conhecia a regra, lendo tudo junto, leu Yehová, que aí nas diversas línguas, como em português, ficou Jeová. O mais importante é que o nome de Deus, o tetragrama sagrado, é o nome da aliança. Ou seja, da mesma forma que quando nós ouvimos Jesus, nós lembramos do nosso Salvador e Redentor, quando o judeu ele tem a referência ao nome de Deus, que eles preferem até, ao invés de Adonai, falar Hashem,
que literalmente significa o nome. Então, toda vez que faz referência ao nome sagrado de Deus, eles lembram do Deus que amorosamente os libertou da escravidão do Egito. Indo para o subtópico 1.3, a importância dos 10 mandamentos. Moisés não desceu do Sinai com sugestões ou recomendações dadas por Deus. Ele desceu com mandamentos. Mas o que significam esses mandamentos para nós? Até que ponto devemos obedecer a essas ordens? Não podemos ignorar nada do que foi escrito. Se está escrito é porque é proveitoso, mesmo que ao nosso ver parecem apenas proibições. Não são apenas proibições. Vamos entender o seguinte: estamos aí no mês da reforma e uma doutrina extremamente importante é a doutrina da justificação pela fé. E dentro da doutrina da justificação pela fé, como nós encontramos lá nas cartas de Paulo, especialmente Gálatas e Romanos, nós somos justificados não pelas obras da lei, não pelo simples fato de cumprirmos a lei, mas somos justificados pela fé, e aí entende-se a fé salvífica, ou seja, aquela fé que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, e uma vez justificados pela fé, amorosamente entendemos a necessidade de cumprir os mandamentos, primeiro, como agradecimento a Deus, e segundo, porque são normas que são boas e que contribuem para o bem de toda a humanidade. Notem, todos concordam que não se pode matar, que não se pode furtar. Todos concordam que tem que honrar pai e mãe e assim por diante. Não guardamos a lei para sermos salvos, mas porque somos salvos, nós guardamos amorosamente como agradecimento à lei. Essa é a questão. Fazendo então um balanço aqui do primeiro tópico, eu ensinei que, assim como Deus não muda, seus princípios também são imutáveis. Tópico 2, compreendendo os 10 mandamentos. 2.1, diretrizes para o viver como povo de Deus. O Senhor Deus libertou e revelou os seus propósitos. Liberdade para ser de Deus, liberdade para viver em santidade, liberdade para servir a Deus. A questão que se apresenta é como é o viver daquele que pertence a Deus, daquele que compreende o que é melhor. Notem que nessa divisão, uma das maneiras de ser dividir os 10 mandamentos, a segunda parte, o meu relacionamento com o próximo, mostra qual é a melhor maneira de me relacionar com o próximo. Subtópico 2.2, um não positivo para a vida. A forma negativa da expressão não farás ou similares é que prevalece no decálogo. Por quê? Porque a formulação negativa chega a ser mais precisa e pontual do que a positiva. Algo é negado, mas por oposição todo o resto é permitido. Essas proibições são daquilo que nos prejudica. Então, isso é um princípio muito claro. O que Deus proíbe não é por conta de, entre aspas, o capricho de uma divindade. Não. Aquilo que ele proíbe é o melhor para nós. 2.3, um marco histórico. O povo de Israel não deve perder a memória histórica, tanto da esperança de ser uma bênção para outros povos, quanto da realidade da libertação da escravidão. Ali, o povo de Israel começa como povo. O decálogo é um marco fundamental que marca diretrizes para a prática da justiça e da santidade como povo escolhido por Deus entre todos os povos do mundo. Por isso que, tirando a questão do sábado, são princípios universais. É Israel procurando dar o exemplo para todos os povos, cumprindo aquilo que nós vamos ler depois, lá no profeta Isaías. Eu te pus como luz para os gentios. Fazendo então um balanço do tópico 2, eu ensinei que Deus sempre usa princípios para conduzir seu povo a seus propósitos. Agora o tópico 3, vivendo os 10 mandamentos. 3.1, as bênçãos condicionais dos 10 mandamentos.
Quando nós falamos de mandamentos em geral, que os judeus dizem que em todo o Pentateuco são 613 mandamentos, é uma maneira que eles encontram de numerar, muito além dos 10 mandamentos, nós podemos dizer que as promessas de Deus, elas são condicionais e incondicionais. Existem promessas que são incondicionais, como, por exemplo, Jesus voltará. Isso é incondicional. Não depende do fato de eu crer ou não. Independente de eu crer ou não, Jesus voltará. Agora, as promessas condicionais, elas falam de bênçãos que só virão caso eu obedeça a um determinado mandamento. Então, as bênçãos condicionais dos 10 mandamentos. Através dos 10 mandamentos, o Senhor orienta Israel a viver como seu povo, conforme a sua vontade, como se relacionar com ele. De tal maneira que vem bênçãos. Por exemplo, honrar pai e mãe, para que se prolonguem seus dias sobre a terra. Agora, quais são as outras bênçãos prometidas pela obediência aos mandamentos? Israel seria propriedade peculiar de Deus ou seu tesouro especial, que é a tradução da palavra hebraica segulá. Isso tudo está lá em Êxodo, no capítulo 19, o capítulo anterior à enunciação dos 10 mandamentos. Reino sacerdotal, isso aponta para o serviço. Isso mostra que todos são reis, todos reinam junto com Deus e são os sacerdotes. Isso, aplicado para a igreja, é a importante doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes. E isso, para a igreja, é reiterado lá no início do livro de Apocalipse. Povo santo, separado por Deus para viver de acordo com a vontade de Deus. São propósitos da lei. Proporcionar uma norma moral pela qual os redimidos possam mostrar que são filhos de Deus e viver em justa relação com seu Salvador e com o próximo. É aquilo que lá nos primórdios da Reforma Protestante era chamado o terceiro uso da lei, que isso foi colocado por Melancton, discípulo de Lutero. Lutero, nos seus escritos, fala de 2 usos da lei, que seria aquele para regulamentar a vida, ou seja, a lei serviu para Israel como uma espécie de constituição, e o segundo propósito, que é bem delineado tanto em Gálatas quanto Romanos, é mostrar que o homem ele é pecador. Demonstrar que Deus é santo e ele exige a santidade de toda a raça humana. Isso aqui é, em outras palavras, o que Lutero colocava como o segundo uso da lei. Mostrar seu estado pecaminoso, continua isso sobre o segundo uso da lei, e fazer ele entender que somente mediante a graça pode ser salva. A lei era um mestre para ensinar Israel e ajudá-la a permanecer em contato com Deus. Subtópico 3.2, o espelho dos 10 mandamentos. Eles foram dados para nos ajudar a identificar um problema que está no mais profundo de nossa alma, o pecado. Novamente aqui, o que Lutero chamava de segundo uso da lei. Os 10 mandamentos são como uma radiografia, pois apresentam um problema que está dentro de cada um de nós. 3.3. Os 10 mandamentos são eternos. O respeito a Deus sempre requer respeito à sua lei, e desrespeitar a sua lei é o mesmo que desrespeitar a sua pessoa. Na cultura em que vivemos atualmente, é possível estar interessado em Deus e ao mesmo tempo não fazer o que ele diz. Pessoas que são apenas crentes nominais. Isso é algo que tem acontecido, infelizmente, muito em nosso meio. Fazendo então um balanço do tópico 3, eu ensinei que os mandamentos de Deus estão em conformidade com o seu caráter. E falando então da conclusão, é pela lei que vem o conhecimento do pecado. É ela que nos mostra que precisamos da obra de salvação de Jesus Cristo. A lei é boa porque, além de apontar para nós mesmos, mostrando onde falhamos, ao mesmo tempo nos ensina a viver para a glória de Deus, como diz lá em 1 Timóteo 1:8. E que Deus abençoe.